Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Concurseja. Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada, sabe? Mergulhar fundo nos conceitos fundamentais da introdução ao direito. Pegamos um material bem completo como base para essa nossa conversa. Oi, pessoal, é isso mesmo. E olha, entender essa base é crucial, né? Não só para quem está focado em concurso na área jurídica, mas para qualquer área que lide com normas. Exatamente. Muitas vezes a gente foca muito no específico, né? Tipo, direito administrativo, penal, e esquece que tudo isso tem um alicerce. É esse alicerce que a gente quer explorar hoje. E o fascinante é ver como esses conceitos básicos, que às vezes parecem, sei lá, teóricos demais, se conectam com todo o ordenamento jurídico. É a chave para resolver muita questão difícil em prova. Verdade. Então, nossa missão aqui é tentar clarear esses pilares, organizar as ideias, para facilitar mesmo o aprendizado de quem está nessa jornada de estudos. Vamos começar pelo começo mesmo. O que raios é o direito? Parece óbvio, mas. Pois é, parece, mas não é tão simples, né? No dia a dia, a gente pensa em lei, regra, justiça. Aquela noção intuitiva do que é certo, do que pode ou não pode. Isso. Mas quando a gente vai para as definições dos juristas, a coisa fica mais técnica. Você mencionou o material que a gente usou como base, ele traz várias visões, né? Kelsen, Reale. Exato. São visões que moldaram o pensamento jurídico. Se a gente pegar, por exemplo, Hans Kelsen, ele é famoso pela teoria pura do direito. Para ele, o direito é um sistema de normas, hierarquizado, sabe? Uma pirâmide. Ele queria isolar o direito, tipo purificar, separar da moral, da sociologia, da política. O foco é na norma posta pelo Estado, na sua validade formal dentro desse sistema. É o direito como ele é, não como deveria ser. Muita ênfase na coerção estatal também. Entendi. Uma visão bem estruturalista, né? Focada na forma, na lógica interna do sistema. Mas e o Miguel Reale? Ele é super importante aqui no Brasil, certo? Com certeza, Reale traz uma visão bem diferente com a teoria tridimensional do direito. Ele diz que o direito não é só norma. É uma integração de três coisas que não se separam: fato, valor e norma. Fato, valor e norma. Como assim? Pensa assim: acontece alguma coisa na sociedade, um fato social. Esse fato tem um significado para a gente, desperta um valor, tipo, a gente acha que aquilo precisa ser protegido ou regulado de certa forma. Aí, para concretizar esse valor em relação àquele fato, o Estado cria uma norma jurídica. Ah, faz sentido. Então, a norma não surge do nada. Ela responde a uma necessidade social, a um valor que a gente quer preservar. É uma visão mais viva, talvez. Menos abstrata que a do Kelsen. Exatamente. É uma visão mais dinâmica, que conecta o direito com a realidade social, com a história, com a ética. Para Reale, olhar só para a norma, como Kelsen propunha, é ver só uma parte da foto. Ele dizia que onde há direito, há sempre um fato subjacente, um valor que confere significação a esse fato e uma norma que representa a relação ou medida que integra um daqueles elementos ao outro. Entendi. E, na prática, para o concurseiro, por que é importante conhecer essas duas visões, Kelsen e Reale? Qual o impacto disso? Olha, o impacto é enorme, porque a forma como você entende o que é o direito influencia diretamente como você vai interpretar uma lei, como vai construir um argumento, como vai responder uma questão discursiva. Por exemplo, se você adota uma visão mais kelseniana positivista, vai focar muito na letra da lei, na hierarquia das normas, na competência de quem editou a norma. Se você se aproxima mais de Reale, vai considerar também os aspectos sociais, os valores envolvidos, a finalidade da norma. E hoje, né, a gente vê uma importância cada vez maior dos princípios, que estão muito ligados a essa dimensão do valor. Certo. Então, o direito funciona como uma tecnologia mesmo para regular a vida em sociedade e tentar pacificar os conflitos, né? Seja olhando mais para a forma, seja olhando para o conteúdo e para o contexto. Teoria geral do direito. Ah, boa! Toca nesse ponto. O que é exatamente a teoria geral do direito? Ela serve para quê?
A teoria geral do direito, ou TGD, funciona como uma espécie de metalinguagem. Ela estuda os conceitos jurídicos fundamentais que são comuns a todos os ramos do direito, sabe? Tipo, o que é uma norma, o que é uma relação jurídica, o que é o fonte do direito. Ela busca generalizar, encontrar os princípios e estruturas que se repetem independentemente de ser direito civil, penal, tributário. Ela fornece as ferramentas conceituais básicas para a gente poder entender qualquer área específica depois. Entendi. É como aprender o alfabeto antes de ler as palavras, né? E essa teoria, ela surgiu quando? Em a ver com o positivismo que você mencionou? Tem tudo a ver. A TGD se desenvolveu muito a partir do século XIX, muito impulsionada pela Revolução Francesa, pelas grandes codificações como o Código Napoleônico, pela ideia de um direito mais racional, sistematizado, posto pelo Estado. O positivismo jurídico foi a corrente filosófica dominante nesse período. Ele defendia que o único direito válido é o direito positivo, ou seja, aquele criado e imposto pelo Estado, pelas autoridades competentes. Kelsen é o grande nome do positivismo no século XX. E qual era a ideia oposta ao positivismo? Tinha alguma outra corrente forte? Sim, a grande corrente oposta é o justnaturalismo. Para simplificar bastante, o justnaturalismo acredita que existe um direito natural, superior ao direito positivo. Seriam princípios universais, imutáveis, derivados da natureza humana, da razão ou até de Deus, dependendo da vertente. Esse direito natural serviria de fundamento e limite para o direito criado pelo Estado. Uma lei injusta que violasse esses princípios naturais não seria verdadeiramente direito, ou pelo menos seria um direito inválido para alguns justnaturalistas. Entendi a diferença. O positivismo foca no direito posto, criado pelo homem, e o justnaturalismo acredita num direito ideal, superior. Isso levanta uma questão importante sobre a validade da norma, né? De onde vem a autoridade da lei? Só do Estado? Exato. Essa é uma das grandes discussões da filosofia do direito. Para o positivista como Kelsen, a validade vem da própria estrutura do sistema, da norma superior que autoriza a inferior. Para o justnaturalista, a validade depende também da conformidade com o direito natural, com a justiça. Hoje, a gente vê que essa discussão ainda é relevante, especialmente quando falamos de direitos humanos, de princípios constitucionais. Faz sentido. Bom, falamos do conceito de direito, das teorias. Agora vamos para algo mais concreto. De onde vêm as regras? As fontes do direito? Ótimo ponto. Fonte, no sentido jurídico, é a origem, de onde brota o direito. A gente costuma dividir em fontes formais e fontes materiais. Fontes formais e materiais. Qual a diferença? As fontes formais são os modos de exteriorização do direito, as formas como as regras se apresentam na sociedade. São os canais oficiais, digamos assim. A principal no Brasil, como você já disse, é a lei. Sim, a lei em sentido amplo, né? Constituição, leis ordinárias, complementares, medidas provisórias. Exatamente. Nosso sistema é o civil law, de tradição romano-germânica, onde a lei escrita tem um papel central. Mas não é a única fonte formal. Temos também os costumes. Ah, os costumes, aquelas práticas repetidas que a sociedade acaba aceitando como obrigatórias, né? Como isso funciona como fonte? Precisa de dois elementos: o uso prolongado e constante de uma prática, elemento objetivo, e a convicção geral de que aquilo é juridicamente obrigatório, a chamada opinio juris sive necessitatis, elemento subjetivo. Mas atenção, o costume só vale como fonte quando a própria lei o autoriza, costume secundum legem, ou para preencher lacunas da lei, costume praeter legem. Aquele costume contra a lei, contra a legem, não é admitido no Brasil em regra. Entendi. Então não é qualquer hábito que vira direito. E a jurisprudência? As decisões dos tribunais? A jurisprudência é o conjunto de decisões reiteradas dos tribunais sobre o mesmo tema. Tecnicamente, no Brasil, ela não é considerada fonte formal primária como a lei. Mas, na prática... Na prática, manda muito, né? Manda muito. Especialmente as decisões dos tribunais superiores, STF, STJ, as súmulas vinculantes, os recursos repetitivos. Eles acabam uniformizando a interpretação da lei e orientando todas as instâncias inferiores. A força dos precedentes tem crescido muito no Brasil.
Ela não cria norma abstrata, mas define como a norma abstrata deve ser aplicada no caso concreto. Certo. Lei, costume, jurisprudência, que mais temos de fonte formal? Temos a doutrina, que são os estudos e pareceres dos juristas, dos estudiosos do direito. Ela não cria regras obrigatórias, mas influencia muito a interpretação e a própria criação das leis e das decisões judiciais. Ajuda a sistematizar, a explicar o direito. E os princípios gerais do direito, eles também são fontes formais? Sim, eles são mencionados expressamente no artigo 4º da LNDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ah, verdade, a LNDB é fundamental aqui, né? O que ela diz mesmo? O artigo 4º diz: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Ou seja, ela coloca os princípios como uma ferramenta para suprir as lacunas da lei. São fontes formais subsidiárias. Então, a LNDB estabelece uma ordem. Primeiro, tenta a analogia, depois os costumes, depois os princípios. A doutrina majoritária entende que não há uma hierarquia rígida entre a analogia, costumes e princípios gerais para preencher lacunas. O juiz busca a solução mais adequada ao caso concreto usando essas ferramentas. Além dessas, podemos citar a analogia, aplicar a um caso não previsto uma norma de caso semelhante, e a equidade, a justiça do caso concreto, usada quando a lei permite ou em certas situações específicas, como mecanismos de integração, embora haja debate se são fontes formais autônomas. Ufa! Bastante coisa só nas fontes formais. E as fontes materiais? O que seriam? As fontes materiais são os fatores que influenciam a criação do direito. São os elementos sociais, econômicos, históricos, políticos, culturais, religiosos, morais, que pressionam e moldam o conteúdo das normas. Ah, então não é de onde a regra sai oficialmente, mas o porquê dela ter aquele conteúdo. Exatamente. É a matéria-prima, a realidade social que demanda uma resposta do direito. Por exemplo, o aumento da criminalidade, fator social, pode levar à criação de leis penais mais duras, fonte formal. A necessidade de proteger o consumidor nas relações de mercado, fator econômico e social, levou à criação do Código de Defesa do Consumidor. Miguel Reale, com sua teoria tridimensional, dava muita importância a essa conexão entre os fatos sociais, fontes materiais, e as normas, fontes formais, mediados pelos valores. Entendi a distinção. As formais são o como a regra aparece, as materiais são o porquê ela existe com aquele conteúdo. E você mencionou os princípios gerais do direito como fonte formal subsidiária. Vamos aprofundar um pouco neles? Parecem muito importantes hoje em dia. Sem dúvida, os princípios são as vigas mestras do sistema jurídico. São enunciados normativos com um grau maior de abstração e generalidade do que as regras. Eles expressam os valores fundamentais, as diretrizes, o espírito do ordenamento jurídico. Como assim, espírito? Dá para dar exemplos? Claro, pensa na dignidade da pessoa humana, na boa-fé objetiva, na razoabilidade, na proporcionalidade, na igualdade, na legalidade. São ideias centrais que informam e orientam a interpretação e aplicação de todas as outras normas. Robert Alexy, um filósofo do direito alemão muito influente, diz que os princípios são mandados de otimização. Mandados de otimização, o que isso significa? Significa que eles devem ser cumpridos na maior medida possível de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas do caso concreto. Diferente das regras, que geralmente são aplicadas no esquema tudo ou nada, ou se aplica ou não se aplica. Os princípios podem ser aplicados em diferentes graus. Ah, interessante. E quais as funções desses princípios no sistema? Basicamente, 3 funções principais. A primeira é a função informadora ou fundamentadora. Eles inspiram o legislador na criação das leis. A segunda é a função normativa ou integrativa. Eles servem para preencher as lacunas da lei, como vimos no artigo 4º da LNDB. E a terceira é a função interpretativa. Eles orientam o intérprete na hora de aplicar qualquer norma, ajudando a encontrar o sentido mais justo e adequado ao sistema. Certo. E quando dois princípios parecem entrar em conflito num caso? Por exemplo, liberdade de imprensa versus direito à privacidade. Como se resolve isso? Uma regra geralmente anula a outra, né? Mas com princípios. Exatamente. Com regras conflitantes,
antinomia, a gente usa critérios como hierarquia, norma superior prevalece, especialidade, norma especial prevalece sobre a geral, ou cronologia, norma posterior revoga a anterior. Com princípios a lógica é diferente. Quando há uma colisão entre princípios, a gente não exclui um deles do sistema, a gente faz uma ponderação. Analisa o peso de cada princípio naquele caso específico e busca uma solução que harmonize os dois da melhor forma possível ou que dê prevalência a um deles naquela situação concreta, mas sem invalidar o outro para futuras aplicações. É uma técnica que exige muita argumentação. Entendi. É um processo mais complexo que busca um equilíbrio, uma otimização, como disse o Alex. Isso mostra que o direito não é só um conjunto de regras estanques, né? De forma alguma. O direito é um ordenamento jurídico, um conjunto organizado, sistematizado e hierarquizado de normas e princípios. Ordenamento jurídico. Então, não é só uma pilha de leis, decretos, portarias. Tem uma estrutura, uma lógica interna. Exatamente. A ideia de ordenamento pressupõe unidade, coerência, apesar das antinomias que precisam ser resolvidas, e completude, embora existam lacunas que precisam ser integradas. E a característica mais marcante é a hierarquia. As normas não têm todas o mesmo valor. A famosa pirâmide de Kelsen, né? Com a Constituição no topo. Complementares, ordinárias, decretos, etc. Uma norma inferior não pode contrariar uma superior. Essa hierarquia garante a unidade e a coerência do sistema. Outra característica é a indeterminação. E determinação? Como assim? As normas, especialmente os princípios e as cláusulas gerais, muitas vezes usam termos vagos, abstratos como boa-fé, função social, interesse público. Elas não determinam completamente a solução para todos os casos possíveis. Isso exige um trabalho de interpretação e concretização pelo aplicador do direito. O direito não é um sistema fechado e totalmente previsível. Faz sentido. E esse ordenamento todo, ele se divide de alguma forma? Ouvi falar em direito público e privado. Sim, essa é a grande divisão clássica, a summa divisio. O direito público regula as relações em que o Estado atua com seu poder de império, ius imperi, seja na sua organização interna, seja na relação com os particulares. Geralmente, há uma relação de subordinação. E o direito privado? O direito privado regula as relações entre os particulares, onde prevalece a autonomia da vontade e a igualdade jurídica entre as partes. Claro que essa divisão hoje é muito relativizada, né? Há muitas áreas híbridas, e o Estado também atua em relações privadas, mas ainda é uma divisão didática importante. Dentro do direito público, quais seriam os principais ramos? Temos vários. O direito constitucional, que estuda a Constituição, a organização do Estado, os direitos fundamentais. O direito administrativo, que regula a função administrativa do Estado, os serviços públicos, os agentes públicos. O direito tributário, sobre a criação e cobrança de tributos. O direito penal, que define crimes e penas. O direito processual, civil, penal, trabalhista, que estabelece as regras do jogo para resolver conflitos na justiça. O direito internacional público, que regula as relações entre Estados e organismos internacionais. Bastante coisa. E no direito privado? O carro-chefe é o direito civil, que trata das relações cotidianas das pessoas. Nascimento, casamento, contratos, propriedade, herança. Temos também o direito empresarial ou comercial, que cuida das atividades das empresas, sociedades, títulos de crédito. O direito do trabalho, regulando a relação entre empregado e empregador, embora tenha forte influência pública. O direito do consumidor, protegendo a parte mais vulnerável nas relações de consumo. E essas áreas são caixinhas separadas ou elas se misturam? Elas se misturam cada vez mais. Hoje falamos muito em ramos híbridos ou transversais. Pensa no direito ambiental, que tem normas de direito público, licenciamento, poder de polícia, e privado, responsabilidade civil por dano ambiental. O direito digital, que corta quase todos os ramos. O direito do idoso, da criança e do adolescente. Há uma interconexão enorme. A especialização é necessária, mas a visão do todo, do ordenamento, é fundamental. O direito tem que se adaptar às novas realidades, né? Com certeza, essa divisão em ramos ajuda a organizar o estudo, mas na vida real tudo está conectado. Falando em normas específicas, qual é a estrutura básica de uma norma jurídica?
Lembro de algo como se A, então B. Isso. A estrutura lógica mais comum da norma jurídica é a de um juízo hipotético condicional. Ela tem basicamente 3 partes. A hipótese, ou suporte fático, ou Tatbestand, que descreve uma situação de fato, se há. O preceito, ou consequência jurídica, que estabelece o que deve acontecer se o fato ocorrer. Então deve ser B. E, muitas vezes, a sanção, que é a consequência negativa prevista para o caso de descumprimento do preceito. Então, se matar alguém, hipótese, então deve ser aplicada uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, preceito e sanção. Seria isso? Exatamente. A hipótese descreve um fato. O preceito estabelece uma obrigação, uma permissão ou uma proibição. E a sanção é a resposta do sistema caso o preceito seja violado. Mas nem toda norma tem sanção explícita, tá? Algumas são apenas definidoras ou organizacionais. Entendi. E quais as características que toda norma jurídica costuma ter? Aquelas que a diferenciam de outras normas, como as morais ou religiosas. Assim, as características essenciais geralmente apontadas são bilateralidade, ela sempre conecta 2 ou mais sujeitos, criando direitos para um e deveres para o outro. E imperatividade, ela impõe um comando, uma ordem, não é um simples conselho. Coercibilidade, essa é a chave. O Estado pode usar a força para garantir o cumprimento da norma ou aplicar a sanção. Generalidade, ela se dirige a todos que se encontram na situação descrita, não a pessoas específicas. E a abstração, ela regula situações futuras e hipotéticas, não casos concretos já ocorridos. Bilateralidade, imperatividade, coercibilidade, generalidade, abstração. Mas as normas não são sempre claras, né? Como a gente descobre o que a lei quer dizer de verdade? Aí entra a interpretação. Exatamente. A norma é abstrata, geral. Para aplicar no caso concreto, precisamos interpretar, descobrir o sentido e o alcance dela. E aí entra a hermenêutica jurídica, que é a ciência, a teoria da interpretação. Hermenêutica é a teoria e a interpretação é a prática. Isso. A hermenêutica estuda os métodos, os princípios, as regras, para se fazer uma boa interpretação. A interpretação é o ato de aplicar esses métodos para definir o significado da norma. E quais são esses métodos de interpretação? Lembro de ter visto vários. Gramatical, lógico. Sim, são os métodos clássicos. O gramatical ou literal analisa o sentido das palavras, a sintaxe da frase. O lógico busca a coerência interna da norma e dela com o sistema. O sistemático interpreta a norma considerando sua posição no ordenamento jurídico, em conjunto com outras normas. O histórico investiga circunstâncias em que a lei foi criada, os debates parlamentares, aucasio legis. O teleológico ou finalístico busca a finalidade da norma, o objetivo que ela pretende alcançar, o bem jurídico que ela quer proteger. E temos também o sociológico, que considera os fatos sociais e a adaptação da norma à realidade atual. Nossa, são muitos. A gente usa um só ou combina eles? Na prática, uma boa interpretação combina vários desses métodos. Não existe uma hierarquia rígida entre eles. O intérprete, o juiz, o advogado, o promotor, usa aqueles que forem mais adequados para encontrar a solução mais justa e compatível com o sistema e com a Constituição. E o resultado da interpretação pode ser diferente, né? Às vezes amplia o sentido da lei, às vezes restringe. Exato. A interpretação pode ter 3 resultados principais. Declarativa. O intérprete conclui que a letra da lei corresponde exatamente ao seu espírito. Extensiva. O intérprete conclui que o alcance da norma é maior do que suas palavras sugerem, ela diz menos do que queria dizer. Ou restritiva. O intérprete conclui que o alcance da norma é menor do que suas palavras indicam. Ela diz mais do que queria dizer. É aqui que a coisa fica interessante mesmo, né? Ver como se extrai o sentido da lei para aplicar no caso real. E o que acontece quando a lei não diz nada sobre uma situação? A tal da lacuna. A gente já mencionou isso ao falar das fontes. Quando há uma lacuna, ou seja, uma ausência de norma específica para o caso, o juiz não pode deixar de julgar. Ele precisa usar os mecanismos de integração, que são a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, conforme o artigo 4º da Linde-B. Certo. E quando tem norma, mas tem 2 ou mais que parecem se contradizer? A tal da antinomia. Aí temos um conflito aparente de normas.
Para resolver as antinomias, usamos aqueles critérios que eu comentei antes, geralmente nessa ordem. O critério hierárquico, norma superior prevalece sobre inferior, o critério da especialidade, norma especial prevalece sobre geral, e o critério cronológico, norma posterior, revoga a anterior incompatível. Se mesmo assim o conflito persistir, a decisão vai depender de uma análise mais profunda, muitas vezes usando a ponderação de princípios. Entendi. Interpretação, integração de lacunas, solução de antinomias. É um trabalho complexo. E a hermenêutica, a teoria por trás disso, evoluiu ao longo do tempo? Muito. Tivemos várias escolas de pensamento. A escola da exegese, lá no século XIX, pregava uma interpretação superliteral, boca da lei. Depois veio a escola histórica, valorizando os costumes e a evolução social. O positivismo de Kelsen focou na estrutura lógica. Mais recentemente, temos abordagens que valorizam os princípios, a argumentação, a finalidade social, a Constituição. A interpretação constitucional, aliás, tem princípios próprios, como a máxima efetividade, a unidade da Constituição, a força normativa. Uau! Realmente, interpretar o direito é uma arte e uma ciência. Agora, uma questão prática. Uma lei começa a valer quando? E vale para sempre? E onde ela vale? Isso é a eficácia da lei no tempo e no espaço, né? Exatamente. A eficácia no tempo trata da vigência da lei. A regra geral no Brasil é que a lei começa a vigorar 45 dias após sua publicação oficial, período de vacatio legis, salvo se ela mesma dispuser de forma diferente. Ela vigora até que outra lei a modifique ou revogue. E ela pode valer para fatos que aconteceram antes dela entrar em vigor. A retroatividade. A regra geral garantida na Constituição é a irretroatividade da lei. Ela só se aplica a fatos ocorridos durante sua vigência, mas há exceções. A lei penal mais benéfica ao réu sempre retroage. E a Constituição protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada contra leis novas. São limites à retroatividade. Direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, conceitos importantes para a prova, né? E a eficácia no espaço? A lei brasileira vale só aqui dentro do Brasil? A regra geral é o princípio da territorialidade. A lei brasileira se aplica a fatos ocorridos no território brasileiro, que inclui navios e aeronaves brasileiras onde estiverem. Mas existem exceções, casos de extraterritorialidade, em que a lei brasileira pode ser aplicada a fatos ocorridos fora do Brasil, por exemplo, crimes cometidos por brasileiros no exterior em certas condições. A LINDB também trata disso, estabelecendo regras para conflitos de leis no espaço, usando os chamados elementos de conexão, lei do domicílio, lei do local do contrato, etc. Certo. Tempo e espaço definem os limites de aplicação da lei. Agora, mudando um pouco de foco, mas ainda dentro dos fundamentos. Direitos fundamentais. Ouvimos falar muito, mas o que são exatamente? Direitos fundamentais são aqueles direitos considerados essenciais para garantir uma vida digna, livre e igualitária a todas as pessoas. Eles estão normalmente previstos na Constituição e têm uma proteção especial. São um núcleo essencial do ordenamento jurídico. E quais as características deles? São várias. Universalidade, são para todos. Historicidade, são conquistas históricas, evoluem com o tempo. Inalienabilidade, não podem ser vendidos ou transferidos. Imprescritibilidade, não se perdem pelo não uso. Irrenunciabilidade, em regra, não se pode abrir mão deles. Relatividade ou limitabilidade, nenhum é absoluto, podem ser ponderados com outros direitos. Aplicabilidade imediata, muitos deles não dependem de lei para valer. E aquelas gerações ou dimensões de direitos, o que significa isso? É uma forma didática de classificar a evolução histórica dos direitos fundamentais. A primeira dimensão, séculos 17 e 18, são os direitos civis e políticos, as liberdades individuais contra o Estado, vida, liberdade, propriedade, voto. A segunda dimensão, século XIX e XX, são os direitos sociais, econômicos e culturais, que exigem uma atuação positiva do Estado, saúde, educação, trabalho, moradia. A terceira dimensão, pós-Segunda Guerra, são os direitos de solidariedade ou fraternidade, direitos difusos de titularidade coletiva, paz, meio ambiente equilibrado, desenvolvimento, autodeterminação dos povos.
Já se fala em quarta dimensão, relacionada à globalização, engenharia genética, democracia direta e até quinta dimensão, direito à paz. Alguns dizem que é repetição da terceira ou algo novo. Entendi a evolução. E para garantir que esses direitos não fiquem só no papel, existem as garantias fundamentais, certo? Exatamente. As garantias são os instrumentos, os remédios processuais para proteger os direitos fundamentais quando eles são ameaçados ou violados. São os famosos remédios constitucionais. Tipo habeas corpus, mandado de segurança. Isso, o habeas corpus, HC, protege o direito de ir e vir, liberdade de locomoção. O mandado de segurança, MS, individual ou coletivo, protege direito líquido e certo não amparado por HC ou habeas data. O habeas data, HD, garante o acesso a informações pessoais em bancos de dados governamentais ou públicos, ou a retificação desses dados. O mandato de injunção, MI, serve para quando a falta de uma norma regulamentadora impede o exercício de um direito constitucional. E temos também a ação popular, que qualquer cidadão pode propor para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. E a ação civil pública, ela também é uma garantia importante, né? Um instrumento fundamental para a tutela coletiva. Ela é usada pelo Ministério Público, Defensoria Pública, associações e etc., para defender interesses difusos e coletivos, como meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico. Ela amplia enormemente o acesso à justiça para questões que afetam a sociedade como um todo. Falando em acesso à justiça, esse é outro conceito fundamental, né? Não basta ter o direito, tem que conseguir chegar até ele. Exatamente. Acesso à justiça hoje é entendido de forma bem mais ampla do que simplesmente poder entrar com um processo no fórum. Inclui ter uma resposta efetiva, em tempo razoável e com custos acessíveis. Lembro de ter lido sobre as ondas renovatórias de Capelletti e Garth. O que era isso? É um estudo clássico que analisou a evolução do acesso à justiça. A primeira onda foi focada na assistência jurídica gratuita para os pobres. A segunda onda buscou a tutela dos interesses difusos e coletivos com instrumentos como a ação civil pública, e a terceira onda representa uma abordagem mais ampla, focada em simplificar procedimentos, usar métodos alternativos de solução de conflitos e dar mais efetividade às decisões. Entendi. E quais são os principais obstáculos para esse acesso efetivo hoje? São muitos, infelizmente. Obstáculos econômicos, custas processuais, honorários advocatícios, temporais, a lentidão da justiça, culturais e psicológicos, desconhecimento dos direitos, medo do judiciário, a complexidade dos procedimentos. E o que tem sido feito para tentar superar esses obstáculos? Quais os mecanismos de efetivação? Várias frentes. A assistência jurídica gratuita, prestada principalmente pelas defensorias públicas. A criação dos juizados especiais, cíveis e criminais, com procedimentos mais simples, rápidos e baratos para causas de menor valor ou complexidade. A tutela coletiva, que já mencionamos, e cada vez mais os métodos adequados de solução de conflitos, os MASCs, também chamados de alternativos ou apropriados. Aí entram a mediação, um terceiro neutro facilita o diálogo para que as próprias partes achem a solução, a conciliação, o terceiro neutro pode sugerir soluções, e a arbitragem, um terceiro escolhido pelas partes decide o conflito, como um juiz privado. A tecnologia também tem ajudado, com processos eletrônicos, audiências virtuais. Ou seja, a ideia não é só resolver o conflito na justiça estatal, mas encontrar a melhor forma de resolvê-lo, né? Exato. É buscar a pacificação social de forma mais eficiente e satisfatória para as partes envolvidas. Conectar isso tudo mostra um esforço contínuo para tornar o direito não só um conjunto de normas no papel, mas algo realmente efetivo na vida das pessoas. Perfeito. Bom, acho que conseguimos cobrir bastante coisa hoje, né? Demos uma passada geral desde o que é o direito, suas teorias e fontes. Exato. Passando pelos princípios, pela estrutura do ordenamento, os ramos do direito, a norma jurídica, a relação jurídica. Até interpretação, aplicação, eficácia da lei, a importância crucial dos direitos e garantias fundamentais e, por fim, o desacinho do acesso à justiça. Ufa! Foi uma jornada em tanto, mas é isso. Todos esses temas estão interligados. Ter essa visão panorâmica e entender as conexões é o que realmente fortalece a base para os estudos mais específicos e para enfrentar qualquer prova. Sua preparação.
Continue acompanhando o Concurseja, teremos mais aulas, mais análises como esta. E não deixe de conferir os outros cursos e materiais que temos disponíveis aqui no canal. Isso aí, pessoal. Bons estudos e contem com a gente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!